possa chegar, Senhor, no teu trono de graça como cheiro suave, Pai. Que o Senhor possa nesta noite mais uma vez falar aos nossos corações, Deus. Que possa haver nesse lugar transformação de vida, que possa haver, Deus, salvação de vida nesse lugar. Que cada pessoa, Deus, que passar por essa calçada, por essa ciclovia, possa sentir, Deus, o mover do teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Que ele possa ter liberdade, Deus, para agir e fazer o que ele quiser nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela leitura da tua palavra, que traz ao nosso coração que o Senhor é o Alfa, o Senhor é o princípio e o Senhor é o ômega, Deus. É o fim de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, por essa garantia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Alfa e ômega. Aleluia, Deus. Possa ter liberdade aqui, Deus, nessa noite. Oh, Espírito Santo. Não há outro soberano,
acabamos de cantar, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és tudo para mim. E se esse nosso Deus que nós servimos, Ele é tudo para a gente, nós temos que buscar, adorar, agradecer a Ele. E agora nesse momento nós vamos fazer algo diferente. Vamos estar intercedendo pelas pessoas. E nós vamos estar intercedendo por algumas pessoas. Vou falar alguns nomes aqui, mas eu tenho certeza que vocês têm outras pessoas, né, que vocês conhecem, que sabem que precisam do poder de Deus na vida deles, e vocês vão orar por essas pessoas também. Nós temos aqui o Cláudio, a se recuperando, a Deuseli, Luciana, a bebê Pietra, a irmã Neia. E nós temos também, irmãos, uma família que está enlutada, que essa semana, né, o Senhor Jesus recolheu a Daiane, e nós temos que pensar nisso, irmãos. A nossa hora pode chegar a qualquer momento, e nós estamos preparados, nós estamos buscando a Deus, nós estamos preparados para hoje o Senhor vir levar a gente. Será que nós estamos com as nossas mãos vazias? Ou nós estamos trabalhando para isso? Nós temos buscado ao Senhor Jesus, para que quando Ele nos chamar, nós falamos: eis-me aqui. Isso é muito sério, irmãos. Temos que orar mais, buscar mais ao Senhor. Eu falo isso não é para a igreja, eu falo isso para a minha vida também. Nós temos que buscar mais. E agora nesse momento nós vamos nos unirmos em oração por essas vidas aqui, por essa família enlutada. A jovem estava dentro da igreja adorando ao Senhor, e o Senhor recolheu. Amém, glória a Deus que ela estava dentro da igreja adorando ao Senhor. Então nós devemos orar, pedir a Deus pelas nossas vidas e pedir a Deus pelas pessoas que nós conhecemos, pelas pessoas que estão no mundo perdidos, irmãos. Orarmos por salvação. Então nesse momento nós vamos estar orando por essas pessoas aqui enfermas, mas se você tiver no teu coração alguém, ore. Eu queria pedir à igreja que nós vamos nos unir em oração agora. Escolha uma dupla, você e o outro irmão. Vocês vão estar orando por essas pessoas, pela vida de vocês, por essas pessoas. Enquanto o Marquinhos vai estar aqui adorando a Deus com o teclado, nós vamos estar buscando o Senhor. Então escolha uma duplazinha aí, de irmão do seu lado, pode ser, e ore com ele. Faça isso nesse momento, irmãos. Vamos buscar a Deus, porque bem fala, se nós buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor vai nos ouvir, derramar bênçãos tal do céu. Então vamos buscar. Una a si mesmo, não fica com vergonha não. Ore com o seu irmão, ore com o seu irmão. Pode orar aí em voz alta, você e ele. Ora você por ele, ele por você, e por essas pessoas que estão aqui, irmãos. Nós somos muito tímidos às vezes na presença do Senhor, e não devemos não. O mundo está aí, no mundo lá fora, as pessoas correm atrás, cantam, dançam, gritam para um Deus morto, gritam adorando a Satanás, e nós aqui temos um Deus vivo que pode nos salvar, que pode nos socorrer quando nós precisamos, e nós temos vergonha, nós nos intimidamos para buscar o nosso Deus. Não tenha vergonha não, ore com o seu irmão, dê a mão a ele, vire para ele e ore. Peça ao Senhor por essas pessoas que eu falei aqui, pela sua vida. Peça ao Senhor que te dê mais autoridade para falar com ele, para buscar ele, para interceder, porque nós temos poder na oração, porque o nosso Senhor dá isso para nós. Então nós vamos estar orando neste momento, enquanto o Marquinhos louva o Senhor com o teclado. Nós vamos estar orando. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Ah, Jesus, como é bom. Como é bom estarmos na tua casa, Senhor Deus, reunidos em família, Senhor, para orar e bendizer o teu santo nome. Oh, Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Deus, eu te agradeço por cada família aqui representada, Senhor. Deus, que nós venhamos ter mais ousadia, Jesus. Que nós venhamos ter mais intimidade contigo, Senhor, te buscando, Pai. Te adorando, Senhor Deus, e conhecendo a Ti, Senhor. Porque, oh Deus, se nós falamos que Tu és o nosso amigo, Senhor, como pode ser o nosso amigo se nós não te conhecemos, Senhor? Se nós não te buscamos, ó Pai, não ouvimos a Tua voz porque não lemos a palavra, Deus. Deus, que o Senhor venha falar o nosso coração esta noite, Senhor. Nós viemos ter mudança, Jesus, de nosso
legal, Pai, porque esse momento, ó Pai eterno, era para nós pedirmos, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Deus, cada nome que eu li aqui, Senhor Jesus, Tu conheces a cada um, Senhor. Deus, Tu conheces cada família aqui, Senhor Jesus. Deus, Tu conheces o coração de cada um, a enfermidade, Senhor. Se é no corpo, ó Pai, se é na alma, Jesus, no seu emocional. Ah, Senhor, visita cada um, Senhor Jesus. Vai dando a cura, Senhor Deus. Vai libertando, Senhor Deus, os pensamentos ruins, ó Pai. Ah, Jesus, vai tomando em Tuas mãos. Deus, essa família lutada, Senhor, só Tu para dar força, Senhor Jesus. Porque nós sabemos como é difícil viver esse momento, Pai. Mas o Senhor, sim, ó Pai, é um Deus que fortalece, ó Pai. E eu quero Te pedir, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja com essa família, Senhor Deus. Confortando a cada coração, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta igreja, por esta família, Pai. Abençoado seja cada um aqui hoje, representado, Pai, cada família, Pai. Eu Te agradeço, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Amém, glória a Deus. Tua humildade colocou
que a menina que faleceu no Caminho do Céu, ela estava cantando esse louvor. E ela conheceu Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse pedaço. Que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dia todos nós iremos ficar face a face com o nosso Jesus. Amém? Hoje é dia de libertação nesse lugar. Aleluia. Dia de libertação. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. E não há limites para esse tipo de libertação. Jesus pode libertar todas as coisas. Ele pode nos libertar, muitas vezes, de um pensamento ruim. Ele pode nos libertar de uma ansiedade, de uma depressão. Ele pode nos libertar até de nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos maus. E Jesus tem o poder de libertar qualquer um, em qualquer lugar. Basta a gente crer e confiar que o nome dele tem poder. Amém? Aonde a presença dele está, aonde a presença dele está, não pode haver tristeza nem maldade. E a presença dele está nesse lugar. Amém? Vamos louvar? Amém. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade.
Patrícia. Vitor. Boa noite, igreja. Boa noite. Enquanto isso, eu vou pedir para a Pia colocar para mim 2 Coríntios 9:6. Vamos repetir um pouco sobre isso. 9:6. Lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e sua bondade dura para sempre. Vamos parar por aqui. Né? E esse é mais um daqueles textos que quando eu leio parece que qualquer coisa que eu falar além vai ser redundante. Qualquer coisa que eu falar além disso vai ser mais do mesmo. Né? Mas como Paulo disse, eu acho que esse texto é muito atual, a nossa oferta, o nosso dízimo não são uma obrigação. A gente não tem que pensar, meu Deus do céu, tem que dar oferta, tem que dar o dízimo. É uma contribuição que nós fazemos por tudo que Deus faz por nós. É uma devolução de parte daquilo que Ele nos dá. E como o Denilson falou comigo no último agora, olha como é que a nossa igreja está agora. Para quem veio no iniciozinho, né, quando era só um pedaço de lá, depois que virou, olha quantas coisas Deus tem acrescentado na nossa vida, quantas coisas Deus tem feito na nossa igreja. Então, para que continue a nossa expansão, né, se Deus quiser, daqui a pouco a gente estará do lado, né, um tempo gigante, mas para isso nós precisamos contribuir. Né? Deus é dono da parte do ouro, mas nós ainda precisamos do financeiro. Então, nesse momento, nosso gasofilaço fica aqui na esquerda agora. Para quem está nos visitando, não se sinta constrangido, esse é o momento da nossa igreja, tá? Mas quem sentir no coração à vontade, fica à vontade ali. Amém. Enquanto a gente estiver louvando, irmãos, você está com a oportunidade de trazer a sua oferta. O gasofilaço agora fica ali, tá? No cantinho ali. Que a gente possa estar depositando o nosso coração também no altar do Senhor. Sunshine.
Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais dia de vida, Senhor, abençoe a vida de cada um que está aqui e saiu desse mau tempo para poder ouvir mais sobre a sua palavra e cultuar o Senhor. Obrigado pelo dízimo de ofertas que foram depositados aqui no seu altar, Senhor. Que todos eles sejam usados da melhor maneira possível, que seja feita a sua vontade e não a nossa, Senhor. Abençoe a vida do pastor que vai nos trazer a mensagem agora. Abençoe cada um que está aqui individualmente, Senhor. Esteja com as pessoas que nós recebemos agora. Conforte a família dos enlutados. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Um dia lindo e abençoado. Acordei hoje, olhei pela janela e vi a chuva. Que bênção. E quando a gente vê chuva, né? Também é sinal de vida. Porque você lança uma sementezinha lá, ela precisa da chuva para que ela brote e germine. Amém? Irmãos, o nosso tema hoje, as crianças, antes de ir para lá, eu queria que elas vierem aqui, que nós vamos orar com elas. Vissem aqui. As crianças e a tia. Amigos. Ai, meu Deus do céu. Vem. 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 Tem vergonha? Daqui a pouquinho com ela pra salinha. Como a gente leva lá. Sobe, quem não subir perde a bênção. As tias que estão atrasando, né? As crianças. Né? Vamos ficar de pé, vamos orar pelas crianças. Queria que você estendesse as suas mãos para abençoar essas crianças que vão para essa linha, aprender com as tias sobre a palavra. O pastor prega a palavra aqui para vocês e as tias pregam a palavra para as crianças lá na salinha. Eu queria que você abençoasse a vida das crianças agora. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai querido e Pai de amor, de imensa bondade. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, agora que essas crianças vão para a salinha aprender mais sobre a tua palavra. Senhor, abençoe cada uma delas. Que elas possam ter a vida transformada pela tua palavra. E que em todo lugar elas saibam que elas são herança do Senhor. Obrigado pela vida dela. E que as tuas bênçãos sejam sem medida sobre a vida de cada uma delas. Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem assentar? Nosso tema dessa noite, irmãos. Precisamos abençoar os nossos filhos. Precisamos abençoar os nossos filhos. Eu não sei você, mas eu por muitas vezes fui chamado de peste. Esse garoto é uma peste. Às vezes até chamado de capeta. Irmão. Você nunca viu uma criança ser chamada de capeta? Essa criança é um capeta. Essa criança é uma peste. Essa criança não tem jeito. E a minha boca e a sua boca é para abençoar. E a bênção começa nos nossos filhos. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então precisamos abençoar. Declare, profira palavras de bênção para os seus filhos e não de maldição. Porque se você proferir maldição, você vai querer que ele tenha o quê? Maldição na vida dele. Declare bênção sobre a vida do seu filho. Ainda que ele seja aquela criança problemática, difícil, mas creia. Porque pelo poder da palavra, ela pode ser transformada. Amém. E aí você ensina o teu filho no caminho que ela deve andar. E aí ela vai sendo transformada pela palavra, mas não mais pela sua, mas pela palavra de Deus. Que ao longo do caminho dele, elas foram para essa linha aprender o quê? A palavra. E é isso que vai transformar cada uma delas. Você crê? Eu creio, irmão. Por isso que eu orei. Eu creio que elas vão ser transformadas. Vão crescer crianças que falam de Jesus. Crianças que têm um comportamento que agrada a Jesus. E o nosso texto hoje é bem complexo. E nós vamos dar uma passeada.
E no final você vai ver que a mensagem vai falar de 2 tópicos bem interessantes e bem atuais, muito atuais. Gênesis 34, o texto é grande, mas é a palavra de Deus, de 1 até o 31. Amém? Eu vou lendo, vocês vão achando que o texto é grande. E a palavra do Senhor nos diz assim: certa vez Diná, a filha de Jacó e de Lia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor e Evel, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como os seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas filhas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. E aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com a filha de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um só povo. Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perder tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Depois, Amor e seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegaram para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordaram em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente, se aceitarmos as condições. Esta condição:
todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com todo o que eles têm? É só aceitarmos as condições e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiram fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram Todos os homens. na cidade, sem ninguém notar, e mataram todos os homens. Faz um favor para mim, tenta apagar essa luz aqui que eu estou quase cego já de olhar para cima aqui para lá. Isso, glória a Deus. E Amor e Siquém também foram mortos em seguida. Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles iam ser restituídos, agora eles roubaram. Eles levaram as ovelhas e as cabras e o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneira as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Maravilhoso Deus, Pai de amor, de eterna bondade, Pai querido, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa iluminar a mente dos nossos irmãos, assim como iluminou a mim. E que o Teu Espírito Santo traga discernimento ao nosso coração, para recebermos a Tua Palavra e podermos viver a Tua Palavra. Te oramos, Senhor, agradecidos, no nome santo de Jesus, que reina hoje e sempre. Amém. Irmãos, para começar, a gente vai só num tópico, só para alertar que a gente tem muitos pais, tem muita menina, mas também tem menino. Porque não pense que abuso sexual é só com mulheres, é com homens também. No Brasil tem cerca de 800, esse dado é de 2023, 822 mil casos de estupro por ano. 822 mil, Brasil, casos de estupro por ano. Ou seja, cerca de 2 mil por minuto. Agora com a internet a gente tem visto a quantidade de pessoas que têm desaparecido, que somem. Então precisamos ficar atentos. Nesse texto, a primeira coisa que nós vamos ver, que Diná sentiu falta de estar no meio de meninas. Diná foi criada com quantos irmãos? 12 irmãos. 12 irmãos. Só homem na casa. Você imagina? Você imagina você, menina, com 12 irmãos. Ou você imagina você, menino, com 12 irmãs, para brincar, para interagir. Devia ser bem complicado, não é verdade? Embora na minha infância não tinha muito, quando era bem pequeno não tinha muito isso não. Só brincava mesmo, todo mundo junto. Hoje está mais complicado, né? Os dias estão bem difíceis. Muita maldade no coração de todas as crianças com 10 anos já tem tanta maldade no coração, tanta coisa. Nessa época não que não tivesse, mas as crianças queriam só se divertir. E foi o caso dessa menina. Ela só queria, ela vai o quê? Versículo 1, ela sai para procurar, para encontrar com as amigas, com meninas. Ela queria se relacionar com meninas, ter uma amiga para bater papo, para conversar, para brincar, porque em casa só tinha menino. E isso é saudável. Mas teve erros nessa história, teve erros. Isso que sirva de alerta para todos nós, pais e filhos, né? No versículo 2 vemos que Diná foi violentada. A gente precisa entender que nesse período
Irmãos, isso era muito normal. Não estou falando que era certo, mas era normal. Até os dias de hoje, nesses países, isso é uma coisa muito normal. Muito mais do que pensamos ou imaginamos. Nós falamos aqui de Brasil, eu dei um número do Brasil de quantas violências acontecem. Agora você num país que não tem muita regra. É lógico que em alguns casos, se a pessoa for pega, lá a sentença é rápida. Mas isso era muito normal. Até porque vinha a barganha. Eu abusei, eu assumo a responsabilidade e eu caso com a menina. Foi o que aconteceu. E eu imagino que Diná devia ser bem bonita, né? Para um príncipe querer casar com ela, ficar doido de amores por ela. Então ela devia ser muito bonita, muito atraente. E essa era a ideia. Eu vou ter a força, aí eu tenho. Se eu gostar, eu pago o dote e a gente casa. E era isso que eles queriam fazer, restituir, né, Jacó, que era o pai, e poder ter a Diná como esposa. E aí está tudo em paz, tudo tranquilo e tudo resolvido. O que eu quero falar com vocês? Quantas pessoas hoje, talvez aqui, fiquem só com você, possa ter sido abusado ou abusado na sua infância e traz esse trauma, porque é um trauma, irmão, que você vai levar para o resto da vida e você não vai esquecer jamais. Você não esquece, não tem como esquecer. Você pode perdoar, liberar o perdão, e deve liberar, porque isso faz bem para você, mas esquecer, você não vai esquecer. É o tipo de coisa que não vai se apagar da sua memória. Nós temos casos de pessoas que são abusadas dentro do casamento, marido e mulher. Porque se não tem consentimento, se a mulher não quer, é abuso. Ah, mas nós somos casados, mas você não é dono dela, e nem ela é dono seu. Tem que ser, os dois têm que querer. Passou disso, é abuso. Então uma igreja, pastor, mas isso é uma igreja saudável, uma igreja que abençoa lá na infância os seus filhos, é assim, que vai abençoar. Se você abençoar o seu filho, a sua filha vai crescer abençoada por você. A sua filha vai ter um casamento, de um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, aonde ela vai ter um esposo que vai continuar a abençoando, porque ela já foi abençoada lá pelos seus pais. Ela vai querer um bom casamento, ela não vai querer casar de qualquer jeito, porque ela vai ter uma vida entregue nas mãos do Senhor. E com essa menina as coisas começaram muito errado, mas a gente vai ver lá no finalzinho o porquê que deu tudo tão errado. Até porque a gente começa a falar da história de Jacó, não é verdade? Jacó foi muito abençoado, amém? Jacó colocava a mão e as coisas prosperavam. Alguns dizem que Jacó roubou a primogenitura. E não foi assim. Ele comprou. Porque foi uma troca. Ele comprou. Ele pagou por ela. Se o seu irmão abriu mão, porque não valorizou uma bênção que ele tinha, aí o seu irmão bobeou. Mas então quando você tem uma bênção, tome posse da bênção que Deus te deu. E Jacó recebeu essa bênção do Senhor, ele comprou lá, e aí passou a ser dele, e Jacó começou a prosperar em tudo que ele tinha, porque Deus estava com ele. Bem certo que ele teve que trabalhar dobrado para ter a sua esposa, a esposa que queria, e aí vieram os filhos, e são quantos filhos? 13 filhos. 12 filhos homens e uma filha mulher, Diná. 12 homens e a Diná. É porque muita gente até esquece que Jacó tinha uma filha, né? E aí o que Jacó teve e prosseguiu, José vai lá e faz o quê? Ele batalha no meio do caminho, voltando já com a sua família. Ele batalha com o anjo, amém? E aí ele continua, ele encontra seu irmão. E o irmão de Jacó, ele perdoa Jacó? Perdoa. Ele vem com 400 homens, Jacó pensa que ele vai guerrear e ele perdoa Jacó. Mas Jacó, ele vai com seu irmão ou ele toma outro caminho? Ele toma outro caminho. Amém? Aí vocês vão guardando isso no coração, que daqui a pouco a gente vai entender o que o pastor foi lá no começo de Jacó. Amém? Então, outra coisa que a gente precisa deixar claro,
pais, mães, filhos. O erro de Diná. Diná teve um erro. Um erro. Qual foi o erro dela? Sair sozinha. Ela não era para ter saído sozinha. É igual nos dias de hoje. Você vai sair à noite, tarde da noite, de dia, dependendo da idade, é até plausível aqui. Mas num local totalmente deserto, você não deve sair sozinho. E aí parou o erro de Diná. Parou aí. Porque hoje, né, nós fomos criados por principalmente nós aqui, mas esse povo também, machista, onde toda a culpa é dada sobre a mulher. Não é verdade? Ah, ela estava com a roupa indecente. Não é assim que a gente escuta? Meu irmão, você tem que criar o seu filho para respeitar as filhas dos outros. Tem que respeitar. Sabe por que você tem que imaginar que a filha, namorada lá do seu filho, ela podia ser a sua filha. E você tem que entender que aquela menina lá foi o Senhor que concedeu, o Senhor que abençoa ela. Então nós temos que criar os nossos filhos para respeitar as meninas. Tem quantos pais, eu ouvia muito na minha época, prende as suas cabras que meu bode está solto. Meu irmão, isso não existe, isso é coisa do passado, machista, isso não existe. Porque você também pode ter a sua cabra. E aí? Pensa que aquela menina possa ser a sua filha. O que você quer para a sua filha? Bênção ou maldição? Então coloque ela na condição de sua filha. Então, Diná, o único erro da Diná foi ter saído sozinho. Porque passou disso, não tem erro. E a história toda da vida de Diná é só isso. Mas a gente vai avançar e a gente tem muito que aprender sobre isso. E aí eu quero deixar para vocês, só para a gente, teologicamente, né? A gente falar os filhos de Jacó: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, Diná e José. Tira Diná, quantos são? As 12 tribos de Israel. Amém? As 12 tribos de Israel. E aí você vê que dessas 12 tribos tem, qual o nome que eu falei? Levi. Vai pegando os nomes, que mais para trás a gente vai falar. Então, primeiro passo, primeiro ponto, nós falamos sobre o abuso. Para que fique bem claro que nossos filhos são herança do Senhor. E elas não podem ser tocadas de maneira irregular, de maneira errada por ninguém. Porque elas são bênçãos e são para serem abençoadas. Então temos que vigiar, cuidar das nossas crianças, que elas são bênçãos, são herança do Senhor. Hoje está tão difícil, né, Marinês? Nos colégios, em todos os lugares, as crianças, elas chegam no colégio, parece que as mães, os pais também, né? Menos os pais, porque até deveriam ser também, parece que são jogadas dentro do colégio. Parece que os pais estão se livrando das crianças para irem para casa, eu não sei, para ir para o trabalho. Não é assim? Irmão, valorize o tempo com seus filhos, invista. Eu sei que dá trabalho, mas eu dei trabalho um dia, você deu trabalho. Invista tempo com seus filhos, vale a pena. Relacionamento, tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com seu filho. Amém? Aí nós vamos para a vingança, versículo 25 a 29. A gente ainda não colocou o relógio. Vou voltar para cá. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores dos filhos de Jacó, lembra? Foram todos circuncidados, né? Simeão e Levi, presta atenção, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram da cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Opa, levaram a filha de volta. Matou um monte de homem e levaram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram
Olha que palavra forte. Roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras e o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. E o 29, tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiro as mulheres e crianças. Levaram as mulheres e crianças. Bom, até porque teriam que levar, né? Porque senão ia ficar todas órfãos agora, sem ninguém para proteger, porque os homens todos morreram. Então, essa vingança, a primeira coisa, os filhos de Jacó tramaram uma vingança. Irmão, servo de Deus não se vinga. Servo de Deus ama. Deus é amor e Ele nos ensina a amar. Ah, mas Deus é fogo consumidor. Na justiça dEle, eu e você fomos justificados em Cristo para amar uns aos outros. Nós devemos nos amar. Servo de Deus não tem que se vingar de nada. Você está com um problema com alguém, dobra o seu joelho e ora a Deus. Eu estava falando esses dias que parece que o povo parou de crer, parou de ter fé. É na política. As pessoas falam mal. Creia, ore. Você quer mudança? Ore. Ou você não crê no Deus que você serve? Se cremos, veremos a glória de Deus. Então creia. Tem um problema com alguém? Ore. Teu vizinho está te dando um problema? Ore. Faça um bolo para ele. Faça um bolo para ele. Convide ele para tomar um café. Seja bênção na vida dele. Você quer ser abençoado? Abençoe primeiro. Tome o primeiro passo. Sabe por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Ele tomou o primeiro passo ao nos abençoar. Ele se doou na cruz por nós. E nós em seguida o aceitamos. Só que ele nos aceitou primeiro. Esse é o exemplo que eu e você temos de bênção. Então, se você tem um problema com alguém, não vá para a guerra, não entre numa batalha. A gente vai ver os discípulos, né? Hoje nós estávamos novamente vendo de show. Gente, os discípulos, coitado de Pedro. Vou pegar a espada. Aí Malco fica sem orelha, Jesus vai lá e cola de novo a orelha de Malco. Se fosse para ser por espada, coitado, ia ser pior ainda para ele. Contra Roma? Mas foi espiritual. Foi um plano perfeito de salvação. E aí Roma foi usada para esse plano se completar. Os judeus foram usados para esse plano se completar. E eu e você temos direito à salvação. Então não é na força, é na oração, é no quebrantamento, é de parar de olhar para a espada e olhar para Jesus. A minha força, a tua força, igreja, está em Deus. Não está no meu braço, tem no teu braço. Sabe por quê? Basta um ó do Senhor e eu caio. E Ele me chama. Então se Ele faz isso comigo, Ele faz com qualquer um. Ele levou, Deus se agradou do louvor da menina e a levou para a glória. E se Ele achar que teu inimigo tem que se ajoelhar, tem que se quebrantar ou se converter, porque esse é o pensamento principal do cristão. Está irado com a pessoa, porque a pessoa faz tudo de errado, bota um som alto, você não consegue dormir. Clame ao Senhor pela conversão dela. Peça ao Senhor que Ele te use para que essa pessoa aceite a Jesus, para que ela seja transformada como você foi transformado. Seja bênção na vida dela. Precisamos ser bênção. Bênção para os nossos filhos, bênção para o nosso vizinho. Aonde quer que estejamos, precisamos ser um povo abençoador. A nossa batalha, vivemos uma batalha, só que a nossa batalha é espiritual, não é carnal. Porque na carne nós vamos cair. Quantos bravos, quantos fortes, nós fomos criados aqui nessa região. Quantos nós ouvimos falar que era bravo, que era forte, andava com 1, 2, 3 armas. E cadê eles? Agora aqueles que confiam no Senhor estão aí. E quando o Senhor chamar, sabemos para onde nós vamos. Um lugar especial que o Senhor tem preparado para nós. Então essa é a batalha do crente. É espiritual. Não é uma batalha carnal. Não é uma batalha de força de braço, nem queda de braço. Aquele que se acha forte, coitado, fraco está.
Mas se você se acha que está fraco e dobra o seu joelho e clama ao Senhor, aí o Senhor se agrada de você e você é vitorioso, você vence no poder de Deus, não é nem no seu. O poder não é seu, não é meu. O poder é do Senhor. É esse Deus que nós temos que crer. Então, vingança, não existe vingança na vida do servo de Deus. Outra coisa que a gente vai ver aqui, que é muito importante, não houve perdão por parte da família de Jacó. Ficou muito claro que não houve perdão. Uma pessoa que abençoa o seu filho, que abençoa a sua esposa, uma pessoa que tem a sua vida para abençoar, é uma vida de pessoa que está aos pés do Senhor. E quem está aos pés do Senhor é uma pessoa que perdoa. Nós devemos liberar o perdão. Não tem como. E esse coração, olha o problema que eles arrumaram. Porque eles não liberaram o perdão. Eles foram lá e mataram todos os homens. E eles resolveram o problema deles? Aparentemente sim. Aparentemente ficaram até ricos, correto? Porque levaram todo as joias, os animais, aparentemente ficaram. Mas daqui a pouco nós vamos ver que a consequência não foi tão boa assim. Não foi tão boa assim. Porque, como dizem, né, para toda ação tem uma reação. E eles não contavam que a reação viesse da própria família. Vocês estão, nossa, a gente viu o texto todo, não tem? Vocês vão chegar, segura. Porque eu também fiquei surpreso quando fui vendo o texto. Eu fui orando, Deus foi me dando. Foram 2 dias, né, Adriana? Orando e vendo essa mensagem. E que Deus possa iluminar a mente de vocês como iluminou a mim. Outra coisa, foi o sinal, o versículo 25 a 29, que foi o sinal santo da circuncisão. A circuncisão era um sinal que Deus pediu para separar o povo judeu. Então por isso que eles eram circuncidados. Então o ato de se circuncidar era um ato de obediência a Deus, de santificação. Quando nós estamos obedecendo a Deus, estamos nos santificando. Então eles usaram uma coisa que o Senhor concedeu a eles da maneira errada. Porque eles mandam que todos se circuncidassem. Para quê? Para poder unir as famílias. Não foi isso? E aí eles usam isso para acabar com todos os homens. As coisas santas tem que ser para a glória de Deus. Você acha que Deus foi glorificado nesse lugar? Deus não foi glorificado nesse lugar. Mas a obediência a Deus, as coisas são separadas para Deus, é para a glória do Senhor. E aí eu quero trazer para os dias de hoje, porque não tem como. A palavra de Deus. Estudem, leiam a palavra, venham na EBD. Porque tem muitas pessoas hoje pegando a palavra de Deus, deturpando, usando de maneira errada para encher tempo. Se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado. Você e eu seremos enganados se não conhecermos a palavra. Então, uma maneira de nós não sermos enganados com uma coisa que é santa. E a palavra de Deus não é esse papel. A Bíblia, o conteúdo da palavra de Deus, ela passa a ser santa quando nós absorvemos ela, para começarmos a viver. Então a gente tem que estar muito atento nos nossos dias de hoje, para que nós também não venhamos a tropeçar, como esses homens tropeçaram, usando uma coisa santa de maneira errada. Amém? Eles usaram uma coisa que era separada para Deus de maneira errada, para aniquilar a vida desses homens. E tem pessoas nos dias de hoje usando uma coisa sagrada, que é a palavra de Deus, para também aniquilar a humanidade, para que as pessoas fiquem mortas. Porque se você viver um falso evangelho, talvez você não vai ter um encontro genuíno com Jesus. Você vai ser um membro de uma igreja uma vida toda. E eu não estou falando aqui que muitos que estão em outras denominações que fazem isso até não sejam convertidos, porque isso é muito pessoal. Mas eu te digo que muitos estão sendo enganados. E aí às vezes não tem um encontro com Jesus. Por quê? Porque o que te aproxima de Jesus da conversão não é a oratória do pastor, não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. É essa que transforma.
E se te derem ela de maneira errada, você não vai ser transformado. Porque você corre o sério risco de ser transformado de maneira errada. Então, o que é santo é para ser usado para a glória de Deus. E quando nós lemos a palavra e somos edificados pela palavra, Deus é glorificado. Entendeu a diferença? E a perfeição da obra do Senhor, não é da minha palavra, da obra do Senhor. E aí, para concluir a vingança, quem foi que se colocou primeiro? Simeão e Levi. Tem em suas mãos o sangue da vingança. Eles falaram, deixa comigo, que nós vamos lá e vamos matar todo mundo. Simeão e Levi. Amém? As dores da maldição. As terras de Siquém ficavam em Canaã, que havia sido amaldiçoada. Agora você pega. Amaldiçoada por quem? Por seu pai Noé. Gênesis 9, 25 a 27. Canaã era a terra de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado por quem? Pelo seu pai. Aí Noé disse o seguinte, aqui para a gente não ler o texto todo, Noé sai da arca, planta a uva, a videira, e aí ele colhe, faz um excelente vinho, e muito feliz, porque depois de passar tanto tempo na arca, ele vai e bebe além da conta, se embriaga. E aí o que acontece com ele embriagado? O seu filho vê Noé bêbado, embriagado, e aí Noé disse o seguinte, volta lá, 25. Aí Noé disse o seguinte, maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Já viu quando o pai ou a mãe está irado com o filho, ele fala coisa que ele não queria falar, mas ele fala? Foi assim que Noé fez. E Noé disse mais, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Sem é o outro filho mais velho. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Noé amaldiçoou Cã. E Canaã é terra de Cã. Então, Jacó, lá quando ele tem um encontro com o seu irmão, ele podia voltar para as terras do seu irmão, que era a terra de Sem. E ele vai para onde? Canaã, para a terra de Cã, para a terra de Siquém, que é Canaã. E aí, primeira coisa, homens, a gente vai começar a trabalhar cultos de varões aqui, principalmente os pais de família. Você é o líder da sua casa. Pastor, eu não sei quando eu faço conta. Você é o líder da sua casa. Tome postura de sacerdote da tua casa. Postura de sacerdote. Ah, minha mulher, esquece isso. Você é o sacerdote, você direciona. Sacerdote, sabe o que ele faz? Ele não toma decisão sem antes orar. Sacerdote ora. Sacerdote era o homem que era responsável para orar, porque as pessoas vinham e ele orava pelas pessoas. O sacerdote vinha e fazia com que as pessoas levavam o sacrifício ao altar do Senhor. Então você é o homem da casa. Então tome a postura de homem da casa. E entenda bem, quando eu digo que você é o homem da casa, não é que você manda na esposa. E esposas, entendam, o seu marido é o sacerdote da casa. Então, o seu marido, você vai obedecer a ele, porque você entende que ele está obedecendo a Deus. E ele não manda em você. Ele caminha junto com você, lado a lado.
Mas você tem que tomar uma postura. O que a gente vê de homem, não, deixa que ela resolve. Não, deixa que ela resolve. Daqui a pouco a mulher está mandando em tudo nele. E ela não é sobre ela delegar tarefas, não. É sobre autoridade. Autoridade. Tome os seus caminhos, o seu casamento com seus filhos debaixo das mãos do Senhor. Ore a Deus, tanto os homens quanto as mulheres. Mulheres, orem a Deus para você aprender a ouvir a voz do seu marido, que está ouvindo a voz do Senhor. Pastor, meu marido não é servo. Ore a Deus. Lembra que a gente falou lá atrás? Creia, ore, que o Senhor vai converter ele, vai trazer ele. Porque o teu marido não foi criado para ficar no mundo. A sua esposa não foi criada para estar no mundo. Ela foi criada para estar em comunhão com os santos, separada para Deus. Deus mandou seu Filho amado para resgatar a todos. A todos. Pastor, mas nem todos aceitaram. Sim, mas o teu marido, a tua esposa vai aceitar, porque você vai orar. Você não vai descansar no mundo, você vai descansar no Senhor. Que o seu marido vai resgatar o seu Deus vai resgatar o seu marido, vai resgatar a sua esposa. Não podemos viver sobre essa maldição. Jacó, primeiro passo, ele foi para o lugar errado. Lembrando que Noé gerou 100, amém? Que gerou Abraão, que gerou Isaac e que gerou Jacó. Então olha a maldição de geração em geração, até Canaã, terra de Cã. Não que a maldição fosse para Canaã, mas era de Cã. Amém? Só que Jacó gerou quem? Levi era filho de Jacó. Jacó amaldiçoa seu filho Simeão e Levi. Pastor, mas a gente não leu isso. Gênesis 49, 5 e 7. Olha o peso da maldição. Gênesis 9, 25. Não, perdão, 5 e 7. Gênesis 49, tá? Isso é 9. 49, 5. Isso. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticaram. Olha só, segura. Jacó está abençoando os seus filhos. Se você ler o texto lá no começo, Jacó começa a abençoar os seus filhos. E aí ele chega em Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticaram violência. Não estarei presente quando fizerem planos. Aí já começa a maldição. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens, por brincadeira aleijaram todos. E aí ele continua: maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel e os espalharei no meio do seu povo. Levi foi amaldiçoado, foi o seu pai? Foi amaldiçoado. Então precisamos ter cuidado com a maldição. Lá atrás, na descendência de Jacó, Noé já tinha amaldiçoado. E às vezes nós carregamos maldição que nós não temos ideia. Pastor, mas eu aceitei a Jesus. Sim, você aceita Jesus, a maldição está quebrada, em nome de Deus, em nome de Jesus, amém? Sim. Mas você precisa vigiar. Precisamos entender que a batalha espiritual ela existe e que a maldição ela existe. Então eu e você, igreja, precisamos abençoar. A nossa boca é para abençoar. Amém? Não existe justificativa para amaldiçoarmos nossos filhos. Devemos clamar a Deus pelas suas misericórdias sobre a vida deles.
Isso devemos levar para as nossas vidas. Mas, pastor, a tribo de Levi era abençoada, mas Levi foi amaldiçoado. Explica isso. Eu não, mas a Bíblia explica. Deuteronômio 33, de 8 a 11. Olha o poder que eu e você temos, no nome de Jesus, não pelo nosso nome, porque nessa época Jesus não tinha vindo. Amém? Deuteronômio? Amém? Mas quem estava nessa época em Deuteronômio? Moisés. Moisés era um escolhido do Senhor. Amém? E o Espírito Santo do Senhor estava sobre Moisés. Moisés tinha autoridade no Senhor. E eu e você temos autoridade em Jesus Cristo. Amém? Então eu e você em Jesus Cristo nós podemos quebrar qualquer maldição. Esse poder nos foi dado pelo próprio Jesus. E olha o que a palavra diz, 33, de 8 a 11. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, isso é Moisés falando, ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá e perto das fontes de Meribá. Discutiste com eles. Eles são mais dedicados, olha o servo do Senhor, eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifício. Ó Deus, olha que lindo, abençoe a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte e que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levante. Ó Deus, abençoe a tribo de Levi. Olha as palavras de Moisés. Ó Deus, abençoe a tribo de Levi. Ali acabou qualquer maldição. Moisés era um ungido do Senhor. Ele era separado por Deus para essa grande nação. Então ali acabou, não tem mais maldição sobre a tribo de Levi. E a tribo de Levi vai prosperar, é abençoada. E eu e você não temos mais maldição depois que Jesus entrou na nossa vida. Ela é quebrada. Nós precisamos entender que agora somos povo de Deus, geração eleita, escolhido para abençoar. Então da minha boca e da tua boca tem que sair palavras que agradem a Deus, a começar pelos nossos filhos. Porque se não exercitarmos isso em casa com os nossos filhos, como vamos abençoar no local de trabalho? Na igreja é fácil. Ô varão, você é uma bênção. Ô varoa, Deus, olha que Deus te use, você é uma bênção. Na igreja é muito fácil, irmão. Mas eu e você somos chamados para ser crentes, ser servos de Deus, ser cristão o tempo todo, 24 horas por dia, até quando estamos dormindo. Então temos que abençoar o tempo todo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então que possamos aprender que um bom líder, que um bom servo, seja da casa, do trabalho, na nossa vida espiritual, somos escolhidos por Deus para abençoar. Amém? Amém? Amém. Eu quero que vocês prestem atenção na introdução do hino, tá? Estarei aqui ministrando para vocês de vejam na criação. Então a introdução é importante que vocês ouçam, poderem entender, tá bem? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olho para o sol e aqueço o meu
Vamos ficar de pé, irmãos? Estamos de pé, o louvor que a gente vai estar encerrando o culto. Graça e paz, que noite abençoada, irmão. Sábado nós teremos bazar. Você venha, participe. Se você puder chegar aqui 7h30, 8 horas, para a gente começar a montar, ajudar a montar.
Pastor, não entendo nada de venda. Venha para estar orando com alguém, abençoando a vida de alguém, porque nós estamos aqui para abençoar. Amém? Vai até as 4 sábado? Ô, glória! Ei, sábado até que bênção! Então, se você não puder vir ficar o dia inteiro, venha na parte da manhã ou venha na parte da tarde. Mas o que você faz? Fala com o Elson, com a Sandra, que é responsável da ação social. Por quê? De repente, se você falar assim, eu posso num horário, ou de manhã ou à tarde, aí ele vai coordenar. Se não vem todo mundo de manhã, à tarde, para fechar um desespero. Né? Ou vem todo mundo à tarde, aí de manhã para montar fica difícil. Mas participe, amém? Participe. E domingo é bebê. Eu estou vendo um monte de carinha da classe de batismo. Eu já vou marcar outra data de batismo. Vamos fazer a classe para a gente avançar. Olha para trás não. Vamos avançar na classe de batismo, amém? E a igreja não pode parar nunca, até que Jesus volte. E aí a gente vai glorificar lá no céu. Amém? Nelson, faz favor. A gente vê o homem de Deus, não é de Deus? Eu não posso nem dizer que ele visita, né? Porque o Nelson é de casa. Amém. É um grande amigo. A grande maioria já tem bastante carinha diferente, né, não? Mas o Nelson é um grande amigo, sabe? Pediu o Nelson para orar, agradecendo a Deus por esse culto, pelas nossas vidas. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, Pai, bendito, Deus eterno, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Somos gratos, Pai amado, por esta oportunidade. Somos, Pai, permite estarmos aqui, glorificando ao Senhor, aprendendo mais sobre Ti, para que possamos avançar, Pai amado, na nossa caminhada, com os nossos olhos postos. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, que possamos estarmos sempre unidos na Tua presença, para que possamos receber a porção de Ti, para levar, Pai amado, aqueles que estão em trevas, que estão lá fora, que estão padecendo, perecendo deste mundo e que precisam de conhecer o verdadeiro Deus. Toma a nossa vida, que o Senhor nos fizeste o sal desta terra, a luz deste mundo, e que possamos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, ó Pai. Que aqui estamos na Tua presença, glorificamos o Senhor, Pai amado, pelo alimento que o Senhor nos deste nesta noite. Amém. E que este alimento possa nos alimentar, para que possamos chegar até aquele grande e glorioso dia que o Senhor preparou para a sua igreja. Toma tudo em suas mãos, trabalhe neste lugar, ó Pai amado, dirige o teu servo que está, ó Pai, na condução deste trabalho, e todos, ó Pai amado, que estão abraçados, unidos nesta obra, que o Senhor, ó Pai amado, venha abençoá-los rico e abundantemente, e que, meu Deus, neste lugar o Senhor possa levantar trabalhadores para esta seara que é grande, para que, meu Deus, possamos, meu Deus, em tudo glorificar o teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, e que possamos, meu Deus, descansarmos nas tuas promessas. Amém. É o que nós gratos te pedimos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Lembrando que nós fomos abençoados por Jesus para abençoar. E que Amém. Todos possam ter uma semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.